ouvir a voz do Salvador. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses. A gente continua refletindo Filipenses quando dá, aqui quando o tempo nos permite. A gente vai refletindo a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, na sequência. E o nosso texto hoje, na sequência, é capítulo 2, versículo 19 a 30. Aquilo é meu irmão Batalha que está lá atrás, ou eu não estou enxergando direito? É meu irmão Batalha, é? É isso mesmo? Seja bem-vindo, querido. O senhor é esposa, que alegria lhe ver, viu? Deus abençoe. Prazer enorme vê-lo. Muito bem. Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 30. Esse texto também é aquele texto que a gente conversa sobre ele, né? Como é uma carta pessoal, então na carta pessoal, às vezes fica uma lição pessoal. Paulo está escrevendo pessoalmente, diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvisse que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um irmãozinho aqui, muito simples e muito querido, que era o irmão José Oliveira da Silva. Já morreu. Então, eu não vou falar do Josafá, para poder não ficar engrandecendo muito o Josafá, né? Então, eu vou falar do irmão José, que já morreu, para poder, lá no céu, ele fica livre de alguma soberba. O Zé Oliveira era o companheiro nosso aqui, com o Gentil, com o Josafá, que eram os presbíteros, e o Zé Oliveira era muito presente, porque os outros trabalhavam, ele já era aposentado, então ele vinha muito aqui em casa, eu morava aqui no fundo, e ele cuidava visitava todo mundo, quem estava doente ele visitava, ensaiava coral na segunda-feira, cuidava de detalhes, assim. O Zé Oliveira cuidava de detalhes. Uma vez, alguém ligou para falar que o irmão da Del tinha morrido, e ele tinha 30 anos, esse meu cunhado. E aí, o irmão José chegou aqui, de repente, aqui em casa, e ele disse assim: irmãos, vamos orar? E aí nós ficamos assim: o que foi, irmão José? E ele disse assim: não, vamos orar, vamos orar. Aí nós baixamos para orar, e ele disse assim: Senhor, abençoe essa irmã nesse momento tão difícil, que o irmão dela morreu. A gente abriu o olho assim, né, porque não tinha telefone naquela época, então ele tinha na casa dele, vinha dar um aviso que a Del já começou a chorar, porque ele não sabia que meu cunhado tinha morrido de repente lá. E o Zé Oliveira era companheiro para cada detalhe desse. A casinha aqui era muito ruim, era uma casinha de fundo, e uma vez ele estava em casa e começou a chover muito, e derramava água para tudo quanto é canto, e puxa um negócio e puxa outro, e aí ele começou a ficar com vergonha, porque ele era o presbítero, eu era o pastor recém-chegado, e ele disse assim: ô pastor, ele começou a chorar, porque ele disse assim: eu estou com tanta vergonha dessa situação. Mas era aquele irmão querido assim. Paulo estava preso por causa do Evangelho, e ele tinha esse carinho com a igreja de Filipos, então ele manda essa carta para poder tratar dessas coisas bem pessoais. Veja que aqui parece um bilhete, ele está só citando algumas coisas sobre duas pessoas, sobre Timóteo e sobre Epafrodito. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu vou falar nesse texto, porque é a sequência aqui. Mas eu queria
partilhar sobre alguns exemplos a serem seguidos. São exemplos que a gente pode aprender com eles, são exemplos a que a gente pode observar. Mas à medida que eu fui vendo o texto, foi aparecendo na minha cabeça também o exemplo do próprio Paulo. Então, se eu conseguir, nós vamos olhar os três. Se não conseguir, eu achar que está muito cansativo para vocês, a gente olha só dois. Mas eu queria convidar para a gente olhar para esses três personagens nesse texto e aprender um pouquinho com eles, para poder falar, será que eu vou ser exemplo em alguma coisa na vida de alguém? Porque hoje eu paro para olhar para a vida do irmão José Oliveira e penso assim, meu Deus, como aquele homem era dedicado à causa do Evangelho. Quem conheceu o irmão José sabe disso, aquele homem era dedicado à causa do Evangelho. Será que alguém vai olhar para mim um dia e vai falar, puxa vida, eu quero aprender isso com o pastor Aloysio, eu quero aprender isso com o Nazildo, eu quero aprender isso com a Selma, eu quero aprender, quem é que pode aprender o que com você? Paulo, tem algumas citações aqui, que aí eu queria convidar você para deixar a tua Bíblia aberta e passear comigo no texto. Versículo 19, aí eu quero pensar Paulo como um líder que ama, tá? Paulo, um líder que ama. No versículo 19 diz assim, espero porém no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo sabia que a igreja estava preocupada com ele estava preso, e ele queria diminuir a ansiedade daquela igreja. Ele não queria que a igreja sofresse tanto, ele não queria que a igreja ficasse tão preocupada com ele, e porque ele não queria, ele resolve mandar Timóteo para ir, ele fala assim, eu quero mandar Timóteo, quando a minha situação for resolvida, eu quero mandar Timóteo para poder dizer para vocês, gente, fique tranquilo, eu estou bem. Era aquela preocupação de alguém que quer ajudar outro, para que o outro não fique tão preocupado. Depois no versículo 20 diz assim, está falando de Timóteo, ele diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Duas lições, obrigado irmão Jafá, duas lições aqui. A primeira, o apóstolo Paulo fala, gente, eu quero mandar alguém digno, eu quero mandar alguém que é respeitável, eu quero mandar alguém que é importante. E aí eu estou chamando dessa capacidade do apóstolo Paulo de reconhecer as pessoas importantes na sua vida. E depois, a capacidade do apóstolo Paulo de perceber quem é que valoriza o que é essencial. Olha, eu quero diminuir a preocupação de vocês, eu quero mandar alguém digno, eu quero mandar alguém que percebe o essencial. O que é que eu valorizo na vida de alguém? O que é que você valoriza na vida de alguém? Se alguém perguntar para você, quem é alguém muito importante para você, você diz o quê? Se essa pessoa perguntar, por que essa pessoa é tão importante para você, você diz o quê? O que é uma pessoa importante para você? Para o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu vou mandar alguém digno, mas eu vou mandar alguém que é digno, porque ele sabe valorizar o que é aquilo que é de Cristo. Não é alguém que fica buscando o seu próprio interesse. Eu quero aprender a valorizar as pessoas que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Eu quero aprender a perceber quem é que valoriza o que é essencial. Porque gente que convive com gente rasa, fica tão rasa quanto a rasura do outro. Gente que convive com gente medíocre, gente que senta com gente medíocre e só fica conversando água, acaba produzindo a mesma coisa que o medíocre com quem a gente senta. O apóstolo Paulo diz assim, eu sei valorizar isso em Timóteo. Timóteo é uma pessoa que não fica buscando o próprio interesse, ele fica buscando aquilo que é o interesse de Cristo. Porque para Paulo é muito importante uma pessoa que se dispõe a buscar o interesse de Cristo. Depois no versículo 22 ele diz, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como pai ao filho. Outro exemplo em Paulo, a capacidade de reconhecer o valor daquele que trabalha junto com. Olha, parar para perceber o valor daquele que trabalha junto com. Eu preciso parar para reconhecer o valor de pessoas que têm trabalhado comigo aqui há muitos anos.
Eu preciso aprender a fazer isso. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu olho para Timóteo, eu vejo tanto que Timóteo se dedicou, eu vejo tanto que Timóteo serviu a Cristo comigo. Quando eu olho para Timóteo e vejo quem é Timóteo na minha vida, eu paro para reconhecer: olha, está ali um companheiro que trabalhou comigo, que serviu comigo, que ajudou comigo. Depois o versículo 24, versículo 23 diz assim: este com efeito é quem espera enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, estou persuadido no Senhor que também eu mesmo brevemente irei. Depois, lá no versículo 25 diz: julguei todavia necessário mandar também Epafrodito, e aí ele vai falar uma série de coisas de Epafrodito daqui para frente, que a gente medita já. Mas o que eu estou chamando agora é a capacidade do apóstolo Paulo de olhar as pessoas que trabalhavam com ele e reconhecer o seu valor. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender isso. Primeiro, na família, a gente precisa aprender a reconhecer o valor, primeiro, do nosso cônjuge. Qual é a importância que o teu cônjuge tem na tua vida? Qual é o valor que esse companheiro, que essa companheira tem na tua vida? Nós somos treinados a olhar o negativo. O nosso coração é ensinado a olhar ponto negativo para a gente poder fazer a crítica. Aprender a olhar o valor do cônjuge, aprender a olhar o valor do filho e poder dizer para o filho: meu filho, olha, eu tenho orgulho de você nisso, sabia? Eu amo você por isso, eu me encanto com isso em você. A gente poder olhar para um filho e reconhecer o valor desse filho, o valor desse cônjuge. Olhar para alguém aqui da igreja e aprender a olhar para a pessoa. Hoje lá no conselho nós paramos para olhar para o Manuel e ver o quanto que o Manuel abençoou a nossa igreja nesses quantos anos, Manuel, que você está frequentando a igreja? 17 anos. 17 anos, há 17 anos o Manuel chegou aqui na frente para poder dar um testemunho da primeira vez que ele foi no encontro de casais, e chegou aqui, ele disse assim: olha gente, o Manuel não é muito fácil nas palavras, né? E aí ele chegou aqui na frente todo nervoso, a primeira vez num domingo, e disse assim: ó, a primeira vez que eu venho aqui, é a primeira vez que eu participo de um trabalho da igreja, gostei muito do trabalho da igreja, eu quero dizer que eu vou ser presbítero também. Ele queria falar: eu vou ser presbiteriano também. Ele já falou presbítero também, veio para cá e serviu muito aqui ao longo dos anos, até o dia que foi eleito diácono, depois foi eleito presbítero, e agora o Manuel vai embora, e a gente não tem noção do quanto que o Manuel vai fazer falta na igreja. Porque tudo quanto é probleminha que tem para resolver de alguma coisa, a gente fala com o Manuel. Então qualquer coisa que é para reclamar também, a culpa é do Manuel. Porque agora a gente precisa parar para reconhecer o valor do Manuel, valor do nosso cônjuge, valor dos nossos filhos, valor das pessoas que trabalham aqui na igreja. Hoje a Del chegou para mim e falou assim: amor, a aula do Moreira hoje foi muito boa. A Del é encantada com a aula da Patrícia, né? A Del é encantada com a aula dela. A Del ficou muitos anos dando aula de escola dominical e ela não assistia a aula aqui. Então ela é encantada com a aula da Patrícia. Hoje ela saiu e falou assim: amor, o Moreira hoje arrebentou. Porque a gente poder parar e reconhecer quem é que tem me abençoado aqui na igreja. Quem é que tem me abençoado aqui na igreja? Para eu poder reconhecer. Quem é o meu amigo querido, a minha amiga querida, que é aquela pessoa que Deus tem usado na minha vida, que é uma bênção na minha vida e que eu posso parar para reconhecer. O apóstolo Paulo reconhecia as pessoas que trabalhavam com ele. O apóstolo Paulo amava as pessoas que trabalhavam com ele. No reino de Deus, irmãos, no reino de Deus, esses valores que são até meio clichês assim, esses valores são naturais. No reino de Deus isso é comum. No reino de Deus isso precisa ser característica nossa. No reino de Deus a gente precisa aprender a olhar, e precisa aprender a reconhecer, e precisa aprender a valorizar. Vocês sabem que há poucos dias morreu um grande amigo meu, morreu o Marto. O Marto, eu sempre falo que de política, a coisa boa que política me deu até hoje foi o Marto. Marto foi o amigo fiel, amigo companheiro, amigo decente, amigo honesto, amigo organizado. Meus documentos, tudo que tem documento de política, eu estava com ele. Não sei nem o que eu vou fazer com aquilo lá, porque eu não sei nem onde é que está. Tudo era o Marto. Marto era aquele amigo especial que eu tinha, e a gente, ainda bem que as pessoas não liam as mensagens que nós mandávamos, porque senão, se lesse as mensagens que nós mandávamos, achavam que a gente tinha um caso. Porque o Marto era aquele cara de falar assim: cara, amo você, saudade de você, cheiro aí meu irmão, cheiro para ti.
O Marto, onde a gente encontrava, era aquele abraço carinhoso. E o Marto fez um lugarzinho lá no fundo da casa dele, arrumou, botou piscina, botou jeitinho. Ele disse assim: meu irmão, ó, esse aqui vai ser o lugar para a gente tomar o nosso vinhozinho, só nós dois, e conversar muito. E eu falei para ele: vamos sim, Marto, vamos sim, nós vamos fazer. Mas eu não cuidei do Marto, eu não fui tomar o vinho com o Marto. Eu não honrei o Marto como deveria honrar. E ele, com 57, 58 anos, morreu de repente. O apóstolo Paulo dá um exemplo para nós de reconhecer quem são as pessoas importantes da vida dele. Eu queria convidar você hoje para sair daqui. E se tem algum irmão, não precisa para mim não, pelo amor de Deus, para mim não, porque senão eu vou fazer propaganda de mim, né? Tem algum irmão que tem te abençoado de alguma maneira, o teu líder de célula, o teu professor, o povo do louvor, alguém que limpa aqui na igreja, alguém que arruma não sei o quê, o irmãozinho que traz a água aqui com tanto carinho, né, de vir aqui trazer uma água, da gente poder dar um abraço e falar assim: cara, eu te reconheço na minha vida, sabia? De olhar para a esposa e falar assim: bem, eu sei que é difícil, porque tem hora que tu me torra a paciência, sabia? Mas olha, se você sair da minha vida, eu estou perdido. Eu quero dizer para um filho o valor que esse filho tem. A vida do Timóteo, o Timóteo é essa pessoa que a gente pode chamar de uma pessoa digna de confiança. Timóteo, digno de confiança. O Paulo diz assim: eu vou mandar para vocês o Timóteo. Vou mandar para vocês porque, no versículo 20, ele apresenta o Timóteo, naquilo que eu já falei. Ele diz assim: porque não tem outra pessoa melhor para poder fazer isso. Porque o Timóteo é uma pessoa que aprendeu a valorizar aquilo que é essencial. O Timóteo, ele é diferente das outras pessoas. Eu quero reconhecer a diferença do Timóteo. O Timóteo era alguém que se diferenciava em alguma coisa. E a grande diferença do Timóteo era o fato de ele ser alguém que valorizava o essencial, que para ele o importante era essencial. Eu não sei o tamanho do Timóteo, o Paulo não falou. Sabe por quê? Porque isso não fede e não cheira, porque isso não tem nenhuma importância. Eu não sei se o Timóteo era magro ou se o Timóteo era gordo, eu não sei se o Timóteo era rico ou se ele era pobre, eu não sei se ele era feio ou se ele era bonito, eu não sei se ele tinha coisas que podiam, não sei nada do Timóteo, porque isso não tem importância alguma. Quando Paulo vai falar do Timóteo, ele fala assim: o Timóteo era alguém que valorizava o essencial. Irmãos, eu preciso aprender isso para a minha vida. Aqui tem uma irmã querida que tem intimidade comigo. Ela chegou para mim porque eu comprei um carro mais ajeitado. Eu falei que quando eu fizesse 50 anos eu ia estar com um carro mais ajeitado. Comprei um carro mais ajeitado, estou ralando para pagar e estou gastando gasolina como nunca gastei na vida, para poder ter o carro mais ajeitado. Então, eu cheguei lá na chácara com o carro. Na hora que eu cheguei assim, que eu desci do carro, a irmã diz assim: pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor quando chega com esse carro, a gente chega assim e pensa assim: eita, está chegando uma pessoa importante. Aí na hora que desce é a mesma coisa. ela estava fazendo uma brincadeira de tentar demonstrar às vezes assim, que a gente se utiliza de algumas coisas e passa a impressão que é importante para o besteira. O grande valor que nós temos é quem é Jesus na nossa vida. Qual é o lugar de Jesus na nossa vida? É quando naquela época que já tinha aparecido os líderes religiosos que ganhava, que buscava honra para si mesmo. No meio disso tinha o Timóteo. O Timóteo não buscava o próprio interesse, senão o de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Eu preciso aprender que a coisa mais importante que eu tenho para passar para alguém não é a minha imagem, não é quanto eu ganho, não é se sou gordo ou se sou magro, mas qual é o lugar que Jesus tem na minha vida, qual é o papel que Jesus tem na minha vida. O Timóteo era alguém reconhecido como um caráter já aprovado. Paulo diz no versículo 22, conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Olha a palavra do apóstolo Paulo quanto a Timóteo. Ele é um cara de caráter provado, já passou pela taca e foi fiel.
já passou pela luta comigo e foi fiel. Ele conheceu Timóteo desde adolescente, Timóteo andou com ele desde a adolescência. Então Paulo conhecia bem o caráter de Timóteo e dizia assim: Timóteo é uma pessoa de caráter provado. Timóteo serviu comigo, Timóteo viveu comigo como um filho vive diante do pai. O Daniel é meu... De primeiro, o Daniel era um menino lá de casa, né? O pastor Daniel lá do JK, ele era um menino lá de casa. Os anos foram se passando e ele passou a ser o filho meu. Alguns momentos, algumas pessoas achavam que o Daniel iria casar com a Nayara, quando eles ficassem mais adultos, né? Mas não tinha jeito, o Daniel era como o irmão da Nayara. E o Daniel foi vivendo lá em casa, e hoje ele é o meu amigo íntimo. Amigo íntimo. Daniel, eu conto pecado para ele. E na hora que eu paro para olhar para o Daniel, eu fico pensando assim: o Daniel é um cara de caráter provado. Conheço Daniel. Daniel já partilhou pecados dele também comigo. Eu lembro muito do Daniel nas lutas dele de juventude. E um dia eu estava lá em casa deitado, e ele estava passando por uma provação X, e eu tinha pregado aqui sobre a história da nuvem, de não ficar debaixo da nuvem. Eu estava deitado no chão assim, ele chegou meio chorando, chutou meu pé assim, e falou assim: cara, Zé, que eles me chamam de Zé, né? Ele chutou meu pé assim e falou assim: Zé, já que é para ficar debaixo da nuvem, eu resolvi ficar. Caráter provado. Eu conheço Daniel. Sabe, irmãos, o Timóteo era para Paulo assim, alguém de caráter provado. Não era um neófito, não era um aventureiro, não era alguém que estava... Timóteo era alguém de caráter provado. No versículo 23, o apóstolo Paulo diz: esse com efeito é quem espero enviar, tão logo eu tenha visto a minha situação. Olha, eu quero enviar alguém para ajudar a resolver o problema. Eu quero enviar alguém para tranquilizar o coração de vocês. A melhor pessoa que eu tenho é o Timóteo, porque o Timóteo é enviável. Olha, eu sei que se eu mandar fulano para isso, eu posso mandar tranquilo. Essa semana teve uma reunião lá na igreja católica. Eles estavam fazendo um projeto lá na São Cristóvão, fazendo um projeto de construção de uma casa de abrigo aí, e eu preciso mandar alguém daqui para ir lá no meu lugar, porque eu não poderia ir. E aí eu falei com a Del e a Kilma, porque elas são enviáveis. Sabe o que é isso? É quando eu posso contar com você e saber que você vai fazer, e eu não vou ficar com vergonha disso, porque você é enviável. Você é alguém que eu posso enviar como parte da solução, e não alguém que se eu mandar vai ser problema. A Tawane, quando era pequenininha, eu viajava e deixava a Tawane, a Nayara e a Del em casa. E a Tawane sempre foi mais controladazinha, assim, emocionalmente. A Del e a Nayara mais ansiosa, mais medrosa. Então, quando eu viajava e a Tawane era pequenininha, e eu passava, abraçava, tava cada um, cheirava cada um e falava para a Tawane assim: filha, cuida desse povo aí. Porque a Tawane é mais controlada nisso assim. É quando você pode confiar. Timóteo era alguém provado. Timóteo era alguém de confiança. Timóteo era alguém que o caráter cristão que foi formado dele, era o caráter que o apóstolo Paulo falava assim: nesse cara eu confio, quando eu tiver que mandar alguém, eu vou mandar o Timóteo. Sabe, irmãos, nós estamos precisando ensinar isso em casa, sabia? Antigamente era ensinado, parece que hoje não. A gente está precisando ensinar isso em casa, para que os nossos filhos sejam enviáveis, para que os nossos filhos sejam de caráter provado, para que os nossos filhos sejam reconhecidos pela igreja como pessoas confiáveis, para que a gente possa trabalhar e dizer assim: filho, aprende comigo, vamos ser dedicados, para a gente poder ser parte da solução e nunca parte do problema. Terceiro lugar, para terminar, o Epafrodito. O apóstolo Paulo fala do Epafrodito, nós nunca sabemos do coitado do Epafrodito. Epafrodito era um dessas pessoas que trabalhavam com Paulo. A igreja de Filipe já tinha uma vez mandado uma oferta para Paulo, mandou através de Epafrodito. A carta, o dinheiro que foi mandado para Paulo, naquelas viagens longas, naqueles lugares distantes, a viagem foi mandada pelo apóstolo, o dinheiro foi mandado pelo apóstolo, pela igreja de Filipos, a Epafrodito. Aí Paulo fala assim: olha, eu não pude mandar Timóteo ainda, mas eu julguei necessário mandar Epafrodito. Agora, olha o que ele diz a respeito do Epafrodito.
para a gente poder aprender. Primeiro ele diz assim, meu irmão. Aqui não é aquela expressão de fé que a gente olha para um irmão da igreja e fala assim, e aí irmão? Ô irmão, não, ele está fazendo uma citação especial do Epafrodito para falar assim, o Epafrodito é alguém que vive como meu irmão. O Marto era alguém que vivia como meu irmão. Eu tenho algumas pessoas aqui na igreja, todo mundo é meu irmão em Cristo, mas algumas pessoas são como meus irmãos mesmo, pessoas que eu partilho minha vida, pessoa que eu confio muito. O Epafrodito era esse cara que era digno de ser chamado pelo apóstolo Paulo de meu irmão. Depois ele diz, cooperador, é aquele que trabalha comigo, é aquele que opera comigo. Quando eu olho para ele, eu tenho um companheiro. E aí a expressão que aparece depois é companheiro de luta. Lá no original, eu achei essa palavra traduzida de uma maneira muito comum para nós, e aí eu fui ver no original, o original trata essa coisa mesmo de militar. É aquele que é meu companheiro de batalha, é aquele que quando eu fui para a guerra, ele foi comigo, é aquele que quando eu estava na dificuldade, ele estava comigo, ele era meu companheiro de luta, meu irmão, meu cooperador. Ele era alguém que eu podia mandar como mensageiro, e a palavra mensageiro que ele usa aqui no original é apóstolo. Então o apóstolo Paulo está falando assim, eu mando Epafrodito para vocês como um apóstolo, como alguém que tem uma mensagem direta para vocês, enviado por alguém, e eu mando ele como auxiliar nas minhas necessidades. E agora o auxiliar aqui nas dificuldades, ele também chama atenção para essa ideia de que era um liturguel. Liturguel é aquele que ministra no culto, é aquele que trabalha no culto. Então Paulo diz assim, Paulo usa duas palavras muito fortes para falar a respeito de Epafrodito. Eu mando ele para vocês como um apóstolo, eu mando ele para vocês como um oficial que trabalha lá no templo, como aquele que trabalha diante do rei. Eu mando Epafrodito como um cara muito especial na vida de vocês. E terminando sobre o Epafrodito, ele diz assim, tem uma coisa, ele era aquele que sentiu saudade de vocês quando ficou sabendo que vocês estavam preocupados com ele, porque ele adoeceu mortalmente, e Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo. Versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Epafrodito era um homem digno de honra. Epafrodito era um homem digno de honra. Então Paulo diz para a igreja de Filipe, aprenda a honrar pessoas como essa. Olha ao teu redor e veja quem é digno de honra dentro da tua casa. É horrível quando dentro de casa nós deixamos de honrar quem deve ser honrado. Marido deixar de honrar esposa, esposa deixar de honrar marido, pais deixarem de honrar filhos, filhos deixarem de honrar pais, amigos deixarem de honrar amigos, irmãos deixarem de honrar irmãos. Paulo diz assim, aprenda a honrar homens como esse. Sabe por quê? Porque esse homem, ele se entregou à causa de Cristo de tal maneira que adoeceu, e a palavra diz aqui que é aquele que se dispôs a dar a própria vida por causa do Evangelho. Epafrodito era alguém disposto a dar a própria vida por causa do Evangelho. 3 exemplos. Paulo, um líder que amava. Timóteo, uma pessoa digna de confiança. Epafrodito, um testemunho do Evangelho. Epafrodito era testemunho. Quando eu falo do irmão José Oliveira, o irmão José Oliveira já estava velhinho, por último. Ele já estava caducando, como a gente diz. Falava indefinidamente. Às vezes ele chegava e eu marcava no relógio, porque ele precisava falar comigo, eu marcava no relógio para ouvir 1 hora. Então eu ficava quietinho, ele falava 1 hora. E eu marcando o relógio. Quando dava 1 hora, eu falava para ele, irmão José, vamos deixar isso para outra vez? Porque era 1 hora já.
E às vezes ele estava falando um negócio e ele falava, por quê? Porque eu nasci no Ceará, mas foi criado no Pernambuco. Ele já falou isso para o senhor 3 vezes. Tinha ouvido muitas histórias do irmão José. Mas o irmão José era aquele companheiro de luta, bom amigo, crente, zeloso, dedicado na obra, que a gente para hoje e fala assim, caramba, foi uma honra ter convivido com o irmão José. O Paulo era esse líder capaz de amar. O Timóteo, esse homem digno de confiança. O Epafrodito, um testemunho. Quem tem sido instrumento de Deus na tua vida que você precisa aprender a honrar e não tem honrado, irmão? Quem tem sido instrumento de Deus na tua vida e você precisa honrar e não tem honrado? Segundo, alguém vai poder olhar para você e vai dizer o que de você? O tempo que a gente tem para dar testemunho do que o Evangelho tem feito na nossa vida é agora. É agora. A gente precisa dispor o coração para dizer assim, eu quero ser cooperador, eu quero ser companheiro de luta, eu quero ser digno de confiança, eu quero honrar meus irmãos, eu quero ser conhecido pela essência e não pela aparência. Eu quero sair daqui com a proposta todo domingo de que eu quero viver melhor na minha família. Eu quero que na minha casa eu trate diferente a minha família. Eu preciso disso. Agora, há um mês, lá em casa eu tomei umas decisões que eu precisava tomar, e eu estava falando para a minha família, não é porque eu estou mais feliz porque eu vou tomar não, é porque eu acho que é certo. Porque às vezes, irmãos, a gente precisa tomar decisões porque é melhor para a nossa família. Para a gente poder dizer assim, eu quero honrar a minha família, eu quero honrar a minha cidade. Hoje nós tivemos uma reunião aqui do conselho e um irmão foi lá para tratar de um problema dele pessoal, e ele diz assim, porque eu quero fazer bem para a minha igreja. É uma pessoa que está lá querendo ser disciplinada para poder fazer bem para a igreja. Sabe, irmãos, a gente pode ser uma bênção, mas a gente precisa querer ser uma bênção. Paulo foi uma bênção, Timóteo foi uma bênção, Epafrodito foi uma bênção, e eu preciso desejar ser uma bênção, a começar na minha casa, na minha igreja, na sociedade onde eu estou. Você se dispõe a ser uma bênção? Eu queria pedir para você orar para Deus e dizer qual é a disposição do teu coração. Você se dispõe? Você tem desejo de dizer assim, Senhor, pode me usar para a tua glória, não é para a minha glória não, mas eu quero ser uma bênção. Cuidado, porque se você fizer essa oração, Deus vai querer que você seja uma bênção lá fora. Então presta atenção, vamos orar?